Antes de mais nada, queria agradecer o espaço aqui na Fenalto, né, esse evento tão importante para a indústria de carro. E, bom, vou falar um pouco aqui hoje das inovações que o Mercado Livre, junto com o Mercado Pago, estão trazendo aqui para essa indústria tão importante para o Brasil. E vou falar aqui muito do que a gente tem trazido de inovação, não só como portal, né, como geração de lead, mas também como financeira. Eu acho que já não é novidade aí para o mercado que agora a gente tem um produto de financiamento. Então eu quero explicar um pouquinho de como que a gente está juntando tanto o Mercado Livre quanto o Mercado Pago para trazer aí inovação para o mercado de financiamento no Brasil, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, acho que Mercado Livre já é conhecido, mas é sempre bom recapitular um pouco o nosso ecossistema, o que a gente é, quais são as verticais que a gente trabalha e passar um pouco pelos nossos grandes números. Então, o Mercado Livre é uma empresa que já tem aí 25 anos de fundação, fundada ali na Argentina pelos nossos irmãos, né? Já tem 58 mil colaboradores na América Latina inteira e em 2007 a gente foi listada ali na Bolsa de Nasdaq, né? Então, que é a maior bolsa de tecnologia do mundo. Sempre vale a pena lembrar que o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia, então em todos os mercados que a gente entra, em todos os produtos que a gente desenvolve, a gente está sempre muito focado em trazer tecnologia para gerar solução para o usuário final, né? E o usuário final é tanto o usuário pessoa física que compra no marketplace, quanto também todos os lojistas que estão aí plugados e são nossos parceiros para executar as vendas, né? Então, hoje a gente conta com duas grandes marcas, né? A marca Mercado Livre, que já é muito conhecida por todo mundo, de marketplace, de logística, de envios, e que também tem a vertical de imóveis, veículos e serviços, que é a vertical que contempla todos aqui, né? Então, a nossa categoria de compra e venda e anúncio de carros. E a segunda, outra marca, agora já mais super conhecida, recente, mais super conhecida, que é o Mercado Pago, que é o braço financeiro do grupo do Mercado Livre e que também tem todo um ecossistema de produtos para oferecer tanto para o usuário final quanto para os lojistas, né? Conta digital, pagamento, investimento e créditos, né? Créditos que é um braço forte do Mercado Pago que vem crescendo e que eu vou falar um pouco mais de detalhe o que a gente está trazendo aqui de financiamento esse ano aqui para a Fenalto. Bom, para falar aqui um pouquinho de números do Mercado Livre, né? Então, não sei se vocês sabiam, mas se o Mercado Livre fosse um país, ele já seria o segundo maior país da América Latina. A gente já conta com 148 milhões de usuários únicos na América Latina, né? O Brasil tem 214 milhões de habitantes e a gente ficaria ele como o segundo maior país da América Latina só pelo nosso volume de usuários que a gente tem, né? Então, só para mostrar o tamanho da presença, né, e da pegada que a gente tem aqui na América Latina como um player regional. E, óbvio, o Brasil é um foco do Mercado Livre, né? Ninguém sabe, não é mistério para ninguém que o Brasil é o maior mercado da América Latina. Então, o Mercado Livre vem, ano a ano, aumentando os investimentos que faz no Brasil. No começo do ano, a gente anunciou um investimento recorde no mercado brasileiro de 23 bilhões de reais, né? Já vinha num crescendo e a gente chega aí esse ano com esse investimento recorde máximo, porque o Brasil é um grande potencial, é aqui que a gente quer investir. E só para a gente tangibilizar um pouco o tamanho do Mercado Livre, né? Em um segundo, a gente faz 52 compras, a gente executa 52 compras no marketplace sobre a marca do Mercado Livre e a gente faz mais de 300, quase 400 transações financeiras dentro do Mercado Pago. Então é um volume de dados assim gigantesco, um volume de transação, de compra e venda que a gente executa, que realmente assim mostra a força das duas marcas hoje no mercado da América Latina, né? E como, né, que a gente chega nesse patamar, né? Eu acho que tem muito mérito também da experiência do produto que o Mercado Livre e o Mercado Pago desenvolveram, mas além disso, tem uma tendência de mercado, né? Isso que a gente vai falar muito aqui hoje, tem uma tendência de mercado que eu acho que o Mercado Livre está sabendo navegar, né? Que é o quê? Cada vez mais o brasileiro, ele gasta tempo em aplicativos de compra online, né? Então aqui é um gráfico que a gente consegue ver a quantidade de minutos que o brasileiro passou em aplicativos de compra e venda mês a mês de 2020 até 2023. Então dá para ver claramente que o brasileiro gasta cada vez mais tempo nesses aplicativos de compra e venda, né? Eu acho que é óbvio que a pandemia
foi um grande gatilho, um grande impulsionador para colocar o brasileiro dentro desses aplicativos de compra online, mas acho que a gente também já aprendeu que esse é um hábito que veio para ficar, né? Então, se a gente for ver aqui o nosso gráfico, a gente tem praticamente um crescimento constante, ano a ano, e eu acho engraçado ver que, principalmente em 2023, essa curva tem até um crescimento muito alto, ou seja, foi um comportamento que a gente viu ser engatilhado aí pela pandemia, mas que não passou, né? Então, eu acho que é um comportamento que veio para ficar. Então, é um comportamento que eu acho que todo mundo que trabalha com compra e venda e anúncio tem que aprender a navegar. Então, isso é a digitalização da experiência de compra de qualquer produto, que hoje é uma realidade no Brasil, né? E aí, impactos que isso já geram de comportamento, né? 8 a cada 10 compras hoje já iniciam a sua jornada direto numa plataforma de compra e venda. Ou seja, as plataformas de e-commerce, Mercado Livre e outras, já viraram o primeiro step, o primeiro passo para uma jornada de compra, né? Então, se antigamente, alguns anos atrás, às vezes, a jornada de compra começava com uma busca offline, ou uma busca em um procurador, em um buscador como o Google, hoje, 80% das vendas online já começam com a pesquisa dentro de uma plataforma de marketplace. Por quê? Porque essas plataformas, elas já hoje têm uma oferta integrada para toda a experiência de compra, né? A gente já tem tantos produtos, tantos anúncios, tantas lojas, que você não precisa ir no Google para entender o produto para depois você comprar no Mercado Livre. Você vai direto no Mercado Livre, já faz a busca do produto, já consegue comparar as opções, já consegue ver as opções de pagamento e para muitos dos produtos e muitas das categorias você faz a compra ponta a ponta online nessa sessão. A gente sabe que para o mercado de carros isso é muito diferente. A gente não vê no curto espaço de tempo a venda online vindo com força, né? A gente sabe que a loja sempre vai ter um papel assim, crucial na venda, mas a tendência da digitalização é algo que a gente não consegue negar, né? E eu acho que é isso que a gente está vendo aqui. A digitalização da experiência de compra cada vez mais acontecendo nas plataformas de e-commerce. Como é que fica, então, a categoria de carros dentro desse contexto, dentro dessa inovação de mercado e dentro do Mercado Livre, né? Então, a primeira coisa que vocês ficam se perguntando, né? Eu acabei de mostrar aqui no começo da palestra a quantidade de dado que a gente consegue gerar e consumir. E a primeira coisa que é importante da gente mencionar aqui é que a gente aqui como Mercado Livre, a gente consegue ter um detalhamento do comportamento do consumidor com muita informação e que consegue gerar dado muito qualificado, né? Como que a gente faz isso, né? Tem dois tipos de dados que são muito importantes, né, de insights que a gente consegue gerar. Primeiro são o que a gente fala que são, o que eu gosto de chamar que são os dados mais quantitativos, que é o quê? É efetivamente o que os clientes fazem dentro da nossa plataforma, ou seja, quais os anúncios que eles vão, quais são as categorias, o que eles compram, com que frequência eles compram, quanto tempo eles ficam com a gente. Isso tudo aqui é o dado quantitativo, é o que os clientes fazem, onde que eles estão. Mas o dado quantitativo, ele só explica assim, metade da história, né? Para você realmente entender o que está acontecendo com o seu consumidor, você tem que juntar o dado quantitativo com o dado qualitativo, que é o quê? O que eles falam, o que eles pensam do seu produto, o que eles pensam da sua experiência, né? Então é juntando esses dois conjuntos de dados que a gente consegue gerar insights e inovação tanto para o mercado pago, quanto para os nossos lojistas parceiros, quanto também para o nosso usuário final, melhorando a experiência para todos esses players do nosso ecossistema, né? Então, só para tangibilizar um pouco, com números, como que a gente consegue fazer isso, aqui tem só uma comparação de quais são um pouco as capacidades que a gente tem dentro de mercado pago para gerar pesquisas, para gerar números, versus um instituto de pesquisa normal, né? Então, por exemplo, só para a gente ver aqui, qual é a base que eu tenho disponível dentro de Mercado Pago? É a base de todos os usuários que tem em Mercado Livre. Acabei de mostrar aqui para vocês que América Latina, a gente seria já o segundo maior da América Latina. Então, vocês podem imaginar o volume que eu tenho de clientes disponíveis para eu conseguir extrair dados é muito, muito grande, né? O Instituto de Pesquisa vai ter ali o volume que ele vai conseguir coletar dentro do tempo que ele vai ter disponível para fazer a pesquisa. O que isso traz de diferencial para o Mercado Livre e para o Mercado Pago? O Mercado Pago ele consegue gerar uma amostra de quase 15 milhões de usuários para conseguir rodar uma pesquisa.
um instituto de pesquisa vai conseguir, aí, quando consegue com muito recurso, uns 3 milhões. Então, a gente consegue ter muito mais resposta do que um instituto de pesquisa normalmente teria. A gente consegue mais de 5 mil respostas em um tempo muito rápido, enquanto um instituto de pesquisa vai de 500 a 1.000. E, óbvio, que a gente tem todos os mesmos dados demográficos e de IBGE que um instituto de pesquisa tem, mas a gente também tem, para esses clientes, todos os padrões de comportamento e consumo que eles têm dentro do nosso marketplace. Vou fazer aqui um grande disclaimer, que é óbvio que a gente sempre usa todos esses dados atendendo a todos os requisitos da LGPD, a gente nunca está compartilhando dado sensível, a gente sempre está fazendo análise aqui macro de comportamento de consumo. Mas o grande ponto é que a gente consegue capturar e analisar esse volume de dados em muito menos tempo, 5 dias versus 30, e com muito menos custo que um instituto de pesquisa. Então isso acaba sendo uma capacidade que o Mercado Livre e o Mercado Pago têm juntos para entender o comportamento do cliente e, a partir daí, processar e pensar em inovação, né? Como que a gente faz isso aplicado no contexto da categoria de carros do Mercado Livre? Então, hoje, com essas capacidades de análise de dados, de entender padrão de consumo, o que a gente consegue estimar? Que hoje, dentro do Mercado Livre Brasil, a gente tem de 25 a 30 milhões de usuários únicos que são de altíssimo potencial para compra de carro nos próximos meses, né? Como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue cruzar quanto que desses clientes eles estão fazendo pagamentos de gasolina, de estacionamento, o quanto que desses clientes estão visitando e fazendo compra dentro das categorias de acessórios para carro, peças para carro. Eu consigo também entender a intensidade com que esse cliente vem visitar o Mercado Livre, o quanto que ele está engajado com a minha marca, então eu consigo entender se os hábitos de compra são alto e médio, e quando eu cruzo todas essas informações, eu consigo ver que hoje o Mercado Livre tem um potencial, um mercado potencial que vai de 25 a 30 milhões de usuários únicos que têm uma alta propensão de comprar um carro, né? Isso aqui é o que a gente consegue puxar como dado quantitativo, né? O que eles fazem. E o que eles pensam, né? Então a gente sempre gosta de cruzar esse dado quanti com o dado quali. E a gente rodou uma pesquisa com uma amostra desses clientes no começo do ano e a gente conseguiu ver que 63% desses clientes disseram que eles tinham a intenção de trocar de carro em 2024. Ou seja, a base do Mercado Livre é uma base que tem qualidade tanto do ponto de vista da quantidade de clientes, mas também do ponto de vista de intenção de compra. Então é uma base grande, é uma base qualificada e é uma base com interesse de compra, tá? E aí, só para a gente começar a entender um pouco mais, o que esse cliente do Mercado Livre vem buscar na nossa categoria aqui, quando ele vem buscar carro, tá? E eu acho que um primeiro mito para a gente desmistificar aqui é que às vezes eu já ouvi um pouco no passado que o Mercado Livre vende carro mais barato, é um outro tipo de carro, e essa já não é mais a realidade, tá? Hoje a gente já é um dos maiores portais do Brasil, a gente tem uma oferta enorme de carros, de todos os tipos, de todos os preços, e a gente também tem todos os segmentos sociais do Brasil no Mercado Livre. Então eu tenho oferta e eu tenho demanda com muita variedade. Então quando a gente vê os tipos de carro, né, o valor dos carros que são buscados no Mercado Livre, eu tenho, óbvio, um volume maior concentrado de 100 a 150, mas eu tenho volume de procura em tickets muito maiores também. Então a gente trabalha com todos os segmentos de preço e todos os segmentos da sociedade. A gente tem oferta e a gente tem demanda para conseguir dar match nesses dois âmbitos, nesses dois extremos, né? E aí uma outra tendência legal que a gente está acompanhando e que a gente está vendo de mercado e a gente está absorvendo aqui para o Mercado Livre é a questão do vídeo, né? A questão de quanto que os clientes têm usado cada vez mais os recursos digitais para aprender sobre o produto que eles querem comprar. E aí um dado interessante é que hoje já tem 2 vezes mais test drive sendo feito por vídeo no YouTube do que presenciais, né? Então muito atentado a essa tendência de mercado, ao fato de que o brasileiro está gastando cada vez mais tempo em aplicativos de compra, na internet, redes sociais, a primeira inovação que eu gostaria de trazer aqui
para falar com vocês é o nosso produto de clips dentro do Mercado Livre, né? Que não é nada mais, nada menos do que a gente conseguir colocar um vídeo dentro do anúncio, e esse vídeo é bem naquele formato de rede social que a gente já está acostumado, na vertical, aquele vídeo curto que apresenta o produto, né? Por que isso é tão importante? Porque hoje tem duas tendências de mercado que a gente está identificando, que é o social commerce e o consumo de vídeos nesse formato curto e na vertical. O que é o social commerce? O social commerce é um fenômeno que está acontecendo onde rede social está virando marketplace e marketplace está virando rede social. Então, quantos de vocês aqui já não estavam ali zapeando pelo Instagram e de repente foram, né, abordados por um anúncio que era um vídeo curtinho mostrando um produto tentando te vender algo, né? Então, assim, esse formato de rede social que tem um vídeo curto, ele é um formato meio que atualizado e que as pessoas estão consumindo muito. E que a rede social usa para conseguir vender. É um formato que a rede social usa para conseguir melhorar a venda do produto. E é também um conteúdo que agora o marketplace está pegando para conseguir melhorar a qualidade do anúncio. Então, o que a gente desenvolveu aqui no Mercado Livre é o nosso produto que a gente chama Clips, que não é nada mais nada menos, como eu falei, a possibilidade de você poder incluir um vídeo explicativo do seu produto. Eu sei que pode parecer simples, pode parecer algo que tipo, mas é já feito, mas acho que a inovação aqui é você colocar esse tipo de conteúdo no marketplace. Por quê? O marketplace é o lugar onde as pessoas vão quando elas já têm intuito de compra, muito mais que a rede social. Então, quando você introduz um formato de comunicação que é apelativo para o cliente, porque o vídeo é apelativo para o cliente, mas você coloca isso num contexto de marketplace, que é onde os clientes vão para comprar, você impulsiona muito a venda, né? O que a gente já viu de resultado do Clips em outras categorias dentro do Mercado Pago? Cara, os anúncios que tem os clipes, eles costumam ter 5 vezes mais visitas. Eles costumam ter 143% a mais de vendas. E no Brasil, em 2024, a gente já conseguiu acumular 2 bilhões de visualizações em anúncios em todas as categorias, atingindo mais de 35 milhões de espectadores únicos. Então, assim, acho que o número fala por si só. É um meio de comunicação que, no contexto certo, gera muito engajamento, e é isso que a gente vê e consegue confirmar com esses números aqui, né? Como que a gente permite e já é possível usar clipes dentro do contexto de motors, né, da categoria de carros no Mercado Livre, né? Então, hoje, no momento que você entra ali no anúncio de um carro, já é possível, né, em uma daquele carrossel de fotos que a gente vê, em uma das fotos você colocar esse vídeo, né? E é um vídeo que ele tem que ter um formato específico, porque a gente gosta de gerar um padrão para o nosso cliente final. Então ele é um vídeo que tem que mostrar a lateral, tem que mostrar o painel, tem que mostrar a porta do carro. Mas é um formato que a gente também ajuda você a fazer. A gente até desenvolveu uma ferramenta de AI para conseguir compilar todos os takes e gerar uma narração automática para esse vídeo ficar bonitinho no formato que a gente aceita, né? E isso, por que isso é muito bom, tá, gente? Porque no primeiro momento pode até parecer que o vídeo dá trabalho, assim, porque de fato você tem que fazer um vídeo bonitinho, você tem que botar na plataforma. Mas isso é um investimento para vocês. Por quê? Quando você faz um vídeo que mostra bem o seu produto, o que a gente já conseguiu ver? Que você diminui muito a quantidade de dúvidas e perguntas bobas que você recebe, porque o seu produto está bem exposto. Então, com um vídeo bem feito, você consegue mostrar o tamanho real, as características, a cor, o real estado que aquele carro está, que aquele veículo está. Então, no momento que você consegue expor o seu produto bem, você consegue expor o carro, e isso está claro ali para o cliente, você recebe muito menos dúvida, pergunta de tipo assim, mas a cor é essa? Como é que está o estado do painel? E o estado do estofado? Então você recebe muito menos pergunta e você recebe muito mais contato quente. Você começa a receber muito mais contato de gente que realmente está interessada, que já entendeu como é que é o produto, e isso já é uma das estratégias que a gente usa para conseguir qualificar o lead que chega para o lojista que trabalha com o Mercado Livre e o Mercado Pago, né? Bom, aí eu falei já aqui um montão de o tamanho da nossa base,
o quanto que a digitalização da experiência está vindo. E isso traz coisas muito positivas, né? Traz coisas muito positivas para os lojistas e traz coisas muito positivas para o usuário também, né? Então, vocês imaginam, hoje em dia, eu estou na sala da minha casa, no meu quarto, eu consigo abrir diferentes marketplaces, diferentes portais e consigo gerar leads para diversas lojas. Consigo comparar preço, consigo comparar condição, consigo ver um bando de coisa. Para o usuário isso é incrível, né? Mas isso é uma revolução. E como toda revolução, necessita de alguns ajustes e às vezes gera algumas dores, né? O que eu já ouvi de muitos lojistas que é um possível problema dessa digitalização, né? O volume de lead que é gerado, o volume de contato, o volume de cliente que vocês recebem contato hoje é gigantesco. Então, gera um desafio que é como eu priorizo, como eu atendo esse cliente, qual é o cliente que está mais engajado, como eu sei que é esse cliente que eu devo começar. E com isso, pensando nisso, Mercado Livre e Mercado Pago se juntaram para ajudar a ter uma super qualificação do lead que a gente entrega para as lojas que são nossas parceiras. E essa solução vem por meio do financiamento, né? Então, hoje, o produto de financiamento do Mercado Livre com o Mercado Pago, e eu vou reforçar muito essa mensagem, é um produto de crédito aprovado, tá? Então, diferente de outras soluções que tem no mercado, hoje, o cliente que tem crédito aprovado com o Mercado Livre, ele não vai passar por nenhuma outra análise de crédito. Esse cliente, ele sabe desde o começo da jornada dele que ele tem esse crédito aprovado e no momento que você receber esse cliente na sua loja, você não vai ter que fazer análise de crédito. Essa análise de crédito já está pronta e aí você vai garantir que você otimiza muito o seu funil de venda. Porque toda a etapa de análise, de enviar ficha, isso tudo a gente cortou do nosso processo. Eu vou entrar um pouco mais de detalhe. Mas só para vocês verem como é que é a experiência de um cliente que tem crédito aprovado no Mercado Livre. Então, por exemplo, um cliente que tem a linha aprovada, de novo, não é pré-aprovada, é aprovada, a hora que ele entra na categoria de carro aqui do Mercado Livre, ele já vai ver todos os carros que ele está interessado, que ele está pesquisando, mas muito importante, ele já vai ver todos os carros que tem esse símbolozinho verde, que é a flag de crédito aprovado. Ou seja, esse cliente, a gente já disponibiliza linha para ele comprar todos esses carros que estão com a flag completamente aprovado. Já passado todas as análises. Se ele entrar em algum desses anúncios, ele vai conseguir ver o carro com mais detalhe. Se você tiver botado clips, ele vai conseguir ver o vídeo específico desse carro e ele vai poder entrar aqui no simular o financiamento, que leva ele para essa terceira tela, né? Nessa terceira tela, o que é muito legal, ele já vai ver a entrada mínima que ele precisa dar, ele já consegue ver a quantidade de parcelas, o valor da parcela, a taxa final de juros que ele vai pagar. Então aqui a gente está privilegiando muito a transparência para o nosso usuário final, tá? A gente desenhou o nosso produto de financiamento pensando em aprovar, pensando em não esconder taxas, pensando em trazer super transparência. Então, no momento que o cliente chega, faz a pesquisa, gosta de um carro, simula um crédito e clica aqui tem o interesse, esse cliente vai ser enviado para a loja de vocês com todas essas informações. Você vai saber o carro que ele pesquisou, você vai saber que ele tem o crédito aprovado, você vai ver o quanto de entrada ele quer colocar, você vai ver a parcela, você vai ver tudo. Então a ideia aqui é a gente gerar simplicidade para o cliente, porque ele já sabe a oferta de financiamento que ele tem para comprar esse carro, e gera simplicidade para você, lojista, porque você também já sabe o que ele simulou, então para você fica muito mais fácil de vender o que faz sentido para ele. Todo esse esforço que a gente está fazendo é para a gente gerar o que a gente chama da oferta ideal. O que é a oferta ideal? É o carro ideal com o cliente ideal, porque é isso que facilita a venda para o lojista, né? O carro ideal a gente consegue oferecer por meio de todos os nossos algoritmos de recomendação, né? Então eu mostrei ali no começo da palestra o volume de dado que a gente tem para analisar e com isso a gente consegue gerar inteligência, algoritmo para recomendar o carro que o cliente estaria mais propenso a comprar e a gente faz match desse carro ideal com o cliente ideal. E o cliente ideal para a gente é o cliente que quer comprar e que tem capacidade de comprar. O capacidade de comprar é eu tenho crédito, né? Então a gente une essas duas dimensões para conseguir gerar a oferta ideal, né? Então é o carro que faz sentido para o cliente que faz sentido, porque aquele cliente tem interesse e tem o potencial, ou seja, tem o crédito
que consegue viabilizar essa oferta. E o que são os benefícios que isso gera para o cliente, né, cara? Tem muita coisa boa que eu já falei, mas só para a gente conseguir passar rapidinho. A experiência, né, fica toda muito simplificada. Desde o começo do processo, o cliente sabe que ele tem essa linha. Em nenhum momento a gente esconde uma taxa, esconde algum tipo de juros que ele não está vendo. Então é transparência do começo ao fim do processo. A contratação é muito simples. Então depois eu vou falar aqui do ponto de vista do lojista, mas para o cliente é muito simples porque a gente já tem os dados dele, a gente tem os dados do carro porque a gente tem um anúncio. O processo todo de venda, o processo de formalização, o processo de emissão é tudo muito simplificado com o produto do Mercado Livre. Então gera uma experiência na loja que é muito simplificada. E uma coisa muito legal que eu já ouvi de vários lojistas em relação ao nosso produto é a experiência é tão simples que aqui não rola aquele momentinho do enquanto você está passando a ficha, enquanto rola a análise de crédito, eu vou dar uma saidinha, daqui a pouco eu volto. Não tenho daqui a pouco eu volto com o produto do Mercado Livre. Porque está tudo tão pronto, os dados já estão tão engatilhados que é só você dar play e você consegue fechar o financiamento. Então você não tem aquele, eu vou dar uma saidinha e já volto, né? As condições de crédito são competitivas, a gente consegue gerar uma oferta para o cliente que faz sentido e já tivemos ótimo retorno de vários lojistas em relação a isso, né? Os anúncios, né? Muitos deles têm a verificação da vistoria cautelar, então a gente também se preocupa muito com trazer para o cliente um carro que faz sentido e segurança, né? Segurança. Depois, a formalização e a assinatura do contrato, todas digitais, dentro do app do Mercado Pago, com toda a inteligência ali de fraude, antifraude, segurança que a gente já tem desenvolvida para várias categorias que a gente também aplica aqui nesse contexto do financiamento. E para você lojista, né? De novo, o crédito aprovado ele é tanto benéfico para o cliente comprador quanto para o nosso cliente lojista. Por quê? Porque no momento que você vê que o Mercado Livre está te entregando um cliente com crédito aprovado, você sabe que pelo menos naquele cliente você não vai perder a venda porque ele não tem crédito. Então você já sabe quem você consegue priorizar porque a chance de você fazer essa venda já aumenta de partida pelo fato de você saber que esse cliente tem um crédito aprovado. Além disso, além de ter o crédito aprovado, a ferramenta ela é simples de usar, né? Que é isso que eu falei. A gente já tem o dado do cliente, a gente já tem o dado do carro, porque ele também foi anunciado no nosso sistema. Então, com isso, a geração do contrato, a formalização, ela fica muito simplificada. E uma outra coisa legal que não está aqui muito clara nesse slide, mas que eu gosto de pontuar é o cliente que vê um carro, simula, vê a parcela, quando ele vai na tua loja, ele já falou com a mãe, com o pai, com a esposa, com todo mundo, com o amigo. Ele já botou na cabeça dele que aquele carro com aquela parcela faz sentido, cabe no bolso dele. E isso foi um feedback muito legal que a gente já ouviu de muitos lojistas falando que, cara, eu comecei a vender muito mais quando eu até parei de tentar mostrar outros carros. Porque esse cliente do Mercado Livre que vem com crédito aprovado, que já fez uma simulação, que já viu a parcela, normalmente ele chega na loja já sabendo que é aquilo que faz sentido para ele. E como o processo depois de formalização e geração de contrato é muito simplificado, você consegue alavancar muito a sua venda, tanto do ponto de vista de eficiência, quanto do ponto de vista assim, de tempo mesmo, porque esse cliente ele já está muito mais redondo do que outros, né? O pagamento ali depois da formalização cai em até 1 hora, acho que eu vou chutar aqui agora já 95% das transações, a gente já consegue fazer o pagamento em 1 hora. E quando eu falo pagamento, é tanto a comissão quanto o valor do financiamento em si na conta de Mercado Pago da loja, né, que vocês têm. E, de novo, né, do mesmo jeito que a gente tem segurança e praticidade para o cliente, a gente também tem para você lojista que trabalha com a gente. Então, toda essa formalização feita de maneira online, toda a assinatura de contrato também por meio do app do Mercado Pago, com toda a inteligência e segurança que o Mercado Livre e o Mercado Pago conseguem trazer para essa transação. E aí, né, o que fica muito legal de pensar, né? O que é a diferença de um funil tradicional de vendas e um funil de vendas com a experiência do Mercado Livre, né? Então, se um funil de vendas, na maior parte das vezes, começa com muitas dúvidas tanto do lado do cliente quanto dúvidas do lado do lojista, ou seja, o cliente quer entender o produto, quer
ver um vídeo, quer entender melhor, você, lojista, tem dúvida se você vai conseguir fechar essa transação, porque você não sabe se esse cliente tem o crédito aprovado, se ele vai conseguir comprar. Então, se um funil tradicional começa com muita dúvida, o funil do Mercado Livre já começa com muito mais certeza. Você já começa o funil do Mercado Livre sabendo que aquele cliente tem um crédito aprovado. Se você colocou o clips, o vídeo no seu anúncio, você já começa com muito menos dúvida que o cliente não está entrando em contato só para fazer uma pergunta boba, que esse cliente está muito mais quente. Então isso faz com que o seu funil de venda em todas as etapas seja muito mais otimizado. O que eu costumo recomendar para as lojas, que é algo que a gente já viu que fez muito sentido e faz muito sentido em muitas lojas, eu imagino que quase todo mundo aqui usa algum tipo de integrador, mas uma prática que tem sido muito boa é no momento que você recebe um lead do Mercado Livre, vai lá na nossa plataforma de financiamento, lá dentro do Mercado Livre, e veja se aquele lead está com crédito aprovado, se ele simulou, se ele já fez ali uma simulação, se ele já viu alguma oferta. Porque o funil de venda, o seu processo de venda para esse cliente tem que se adaptar, né? Então, da mesma maneira que a gente está trazendo inovação e a gente está trazendo mudança para esse mercado, eu acho que o desafio das lojas é também se inovar e se adaptar para essa nova realidade, né? Então, o que eu sempre recomendo é, no momento que você recebe o lead do Mercado Livre, abra ali a plataforma de financiamento do Mercado Livre, veja se aquele CPF está com o crédito aprovado, veja se ele já fez uma simulação, porque é esse o feedback que a gente recebe das lojas. Quando o cliente ele vem com o crédito aprovado, ele já fez a simulação, ele já sabe o que ele quer, ele está muito quente para fechar aquele negócio. Normalmente esse cliente ele já veio tendo conversado com a família, com o parente, com o pai, com a mãe, ele sabe que aquela parcela cabe no bolso, e aí a estratégia é você garantir que você foca nessa oferta para ele. Você vai provavelmente ter muito mais chance de fechar esse cliente oferecendo esse carro que ele já viu, do que tentar às vezes fazer um upsell, dar um carro um pouco mais caro. No momento que você faz isso, a parcela dele aumenta, ele para, ele repensa, ele fala, putz, será que isso vai fazer sentido mesmo? Eu tinha pensado numa parcela de 1.500, 2, 3. Esse outro carro eu até gostei, mas a parcela é mais cara. Se nesse momento ele começar a pensar, ele começar a ter dúvida, você vai perder a venda. Então isso daqui é eu diria assim, um negócio que faz toda a diferença com esse produto que a gente está construindo. É você ter assertividade na oferta, assertividade na venda. E aí a recomendação que eu faço para as lojas é adaptem o seu processo de venda. Vocês têm que aprender a ler o cliente e ajustar o funil de vendas de vocês, o processo de vendas, de acordo com a realidade desse cliente. E aqui, para o produto do Mercado Livre, o feedback que a gente recebe, que faz muito sentido, é esse cliente que vem redondo, você foca nessa oferta e você vai otimizar as suas vendas, né? Mas como a gente não se cansa de qualificar e de melhorar a experiência para o nosso lojista, né? Para além da segmentação de crédito aprovado, a gente também entrega para vocês o que a gente chama aqui do lead quente, a segmentação do lead quente, essa flagzinha que você também consegue ver na plataforma do Mercado Livre, que é basicamente uma inteligência que a gente desenvolveu para conseguir dizer qual é o cliente que tem maior chance de fechar uma oferta nos próximos 7 dias. Então o nosso lead quente é uma inteligência que a gente desenvolveu, que vê o comportamento desse cliente dentro do marketplace e consegue dizer qual é o cliente que tem 8 vezes mais chance de fechar do que um cliente normal. Então você imagina o cliente com o crédito aprovado e que tem a flag de hot lead. Esse é tipo o melhor do melhor do melhor que você pode receber para trabalhar. Porque esse cliente está combinando 2 fatores essenciais. Ele tem a capacidade de executar aquela compra, porque ele tem o crédito, então ele pode fazer, e ele tem a vontade de fazer aquela compra, porque a gente já identificou no comportamento dele que ele está com uma alta propensão a fechar um negócio nos próximos 7 dias. Então, no momento que a gente faz esse cruzamento e a gente entrega esse lead, a gente super recomenda que o atendimento seja feito o mais rápido possível. Porque isso é outra coisa que a gente já viu também. Se vocês fazem um atendimento em menos de 5 minutos, a chance de você conseguir fechar essa venda é 10 vezes maior. Então você imagina,
abre a plataforma do Mercado Livre, vê o lead com o crédito aprovado, vê que ele é hot, você tem que pegar esse cliente e tem que ligar para ele e garantir que você fala com ele em menos de 5 minutos. Você vai otimizar muito, muito a sua venda. E aí, acho que a grande reflexão que eu gostaria de fazer para a gente fechar aqui já se passaram muito mais de 5 minutos desde que a gente começou a falar do financiamento do Meli e quantas vendas a gente já poderia ter feito com o nosso produto se vocês estivessem lá, todo mundo olhando, vendo, atendendo e adaptando o funil de venda para essa realidade que hoje a gente tem aqui apresentando para vocês. Obrigado.